E o Claro Notícias segue falando das mulheres, falando da data importante, o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, que é domingo. E aqui comigo a doutora Ionita, que é a presidente da Obrigado pela presença, viu? Obrigada, eu que agradeço. Paulo, boa tarde. Falando muito desse tema, é um tema que sempre vem à tona, sempre vem à pauta, e a gente quer saber principalmente o que mudou, o que melhorou, o que cresceu nesse período. Olha, nós temos que, primeiro, sempre acreditar numa ideologia que as conquistas não devem parar por aí. Então, assim, melhorou alguma coisa? Melhorou. Precisa melhorar mais? Muito. Com certeza. Então, assim, nós estamos aqui agora falando desse momento, vamos falar um pouquinho do que nós vamos fazer para comemorar esse dia, tal, e também desenvolver sempre um papel de cidadão, levando informações, porque o cidadão, o telespectador, a mulher que não sabe, pode ter mais conhecimento de como se obter ajuda, não só do meio da televisão, como da OAB e outros segmentos. Então, eu acho importante a gente nunca deixar de acreditar que vai melhorar sempre. É porque, na verdade, a gente comenta sempre dos direitos da mulher, né? A gente fala sobre a legislação e houve muitas evoluções, com certeza. A Lei Maria da Penha é uma conquista, acredito eu, né, com relação à principal violência que a mulher sofre, que é a violência, muitas vezes, dentro de casa mesmo, né, doutora? Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei muito bem desenvolvida, baseada em fatos internacionais, em outras leis internacionais. Ela está vigente desde 2006, ela tem cumprido o seu papel, porém não na totalidade. Os índices ainda são muito tristes. A gente levantou um dado, inclusive, numa reportagem que a gente fez, é que 40% dos casos de violência ainda acontecem dentro de casa. Marido, companheiro ou até ex-companheiros. Quer dizer, parte já começa lá dentro, né? Onde a pessoa deveria se sentir mais segura, onde às vezes quase metade dos casos de violência contra a mulher surgem dentro de casa. O que pode ser feito, o que pode ser melhorado para combater esse tipo de problema? Realmente é a coragem da mulher denunciar, buscar ajuda? Sim, esse pode ser um meio efetivo de alcançar a redução do índice de violência. Porém, a gente tem que entender que a Lei Maria da Penha também coloca que a violência, ela não é só física, a violência no âmbito familiar, das relações domésticas. Ela é física, sexual, patrimonial, psicológica e moral. Então, são muitas as violências que as mulheres sofrem, porém não são também somente uma classe de mulher, uma idade e tal. É num nível, numa totalidade, assim. Não existe, é porque essa família mora em tal bairro, essa classe social, aquela. Não. Diante desses 5 segmentos de violência, muitas sofrem. Agora, tem atividades, tem toda uma programação aí da Semana da Mulher. Gostaria que a senhora destacasse algumas. Tá bom. A OAB, pensando no exercício da cidadania, porque o que é exercer a cidadania? É você desempenhar o seu papel político e o seu papel social. Então, pensando no papel social, a Comissão da Mulher da OAB entendeu que a gente não deve ficar só na área central, dentro da casa do advogado. Então, o que nós estamos fazendo? Indo para os bairros, encontrando um público feminino dentro dos centros de referência de assistência social. E lá a gente tem uma troca, ao passo que nós levamos orientação jurídica no sentido da violência doméstica, dos direitos trabalhistas, previdenciários, familiar, enfim, a gente leva essa orientação jurídica, em contrapartida a gente recebe muita coisa interessante, Paulo, porque elas têm muita história bonita para nos contar. Tem mulheres que fazem artesanatos belíssimos, que com a renda do seu artesanato ela compõe o orçamento de sua família, tem mulheres preocupadas com a educação dos seus filhos, enfim, é uma troca, é um desenvolver de cidadania que foi muito válido esse ano para a OAB. Agora, essas experiências, na verdade, elas servem inclusive para montar ações. Deve haver relatos que contam coisas que realmente a gente possa não imaginar no dia a dia de uma família. Essa participação, a senhora acredita que tem aumentado cada vez mais das mulheres? Elas têm procurado repartir essas experiências, procurado ajuda para realmente mudar realidades? Tem.
elas estão se encorajando. Então, nesses encontros que nós estamos fazendo nos bairros, às vezes elas nos sinalizam que quer conversar com a gente mais reservadamente e tal. Então, é onde que a gente ajuda na onde é possível. Pelo menos na questão de orientação e como proceder junto à delegacia, a gente informa e procura sempre, se for o caso, ajudar mesmo a dizer como ela deve fazer na hora de desempenhar o boletim de ocorrência, na hora de narrar certinho o que aconteceu, a questão do exame de corpo de delito, essa orientação a gente dá. E a gente tem sentido esse interesse em querer saber. Elas têm nos procurado também nesse sentido. Porque existe todo medo, né? Sim. Agora, a gente tem um dado interessante aqui, que uma pesquisa revelou que as mulheres ainda aumentou, mas elas não ganham os mesmos salários que os homens, né? Os homens ganham aí um determinado valor para determinada função e as mulheres aumentou, viu, doutor? Era cerca de 70% do total dos homens, passou para 80%, cresceu 10% aí, teve aumento de 10% aí. Né? Esse é o processo ainda que falta o quê para amadurecer um pouquinho essa ideia em relação à mulher? Porque é a mesma função com salário inferior. Mesma jornada de trabalho. Então, tudo igual, tudo né? Igual. A cruz vem igual para carregar, né? Sim, o salário sim. que não vem na mesma medida. Eu né? penso, Paulo, que isso vem de acordo com a sociedade predominante machista em que nós vivemos, por conta disso. Também nós temos que levar em consideração que a contratação, o contrato de trabalho de uma mulher, ele é mais caro do que um homem, por conta de uma eventual gestante. Então, existem outros fatores que a mulher, né, tem mais benefícios trabalhistas, entre aspas, são todos iguais, né, eles são iguais. Mas essa questão de estabilidade, de poder levar o filho ao médico, apresentar atestado médico, essas questões. Pode ser que isso onere o empregador e ele tenta reduzir essa questão na folha de pagamento feminina, que é uma total discriminação. Uma compensação aí errônea totalmente, né? Com relação a esse trabalho que é feito, por exemplo, judicialmente, o que acontece hoje com uma pessoa que ela é denunciada e ela é levada, por exemplo, para uma delegacia ou depois para um processo? É feito um acompanhamento a essa vítima depois, doutora, com relação a uma possível retaliação que essa vítima possa receber, que acho que isso deve ser o grande medo, né, da pessoa em denunciar. O que vai acontecer comigo depois, Sim. se eu denunciar? Sim. Existe uma estrutura mais bem montada hoje para acompanhar tudo isso? Olha, nós aguardamos a total instalação da Delegacia da Mulher, isso aqui no âmbito da nossa cidade. É que está voltando, né? Sim, ela nunca deixou de existir. É por conta de uma portaria da Polícia Civil, ela passou a funcionar juntamente num distrito, num ambiente só, junto com as demais. Tinha um local só para ela. Mas né? ela não deixou de existir, mas só que nessas questões de violência, principalmente, a mulher, ela já tem, além dela estar fragilizada, além dela estar insegura, ela tem vergonha. Então, a Delegacia da Mulher especializada só para atender esse tipo de vítima seria, assim, um aconchego, vamos dizer assim. E nesse ambiente, além dela relatar tudo, tudo o fato que aconteceu com ela, a autoridade policial tem também que investigar. Então, assim, existe um encaminhamento para o exame de corpo de delito, se for o caso, se for uma violência física ou sexual, além de informar o Ministério Público, também chamar o agressor para depoimento. O agressor normalmente é uma pessoa doente, que ele também precisa de tratamento. A Lei Maria da Penha, ela prevê que ele se trate no ambiente de tratamento para pessoas violentas, né? Existe um nome para esse tratamento que a lei também prevê. E, enfim, nos casos mais graves, a medida protetiva e mais para frente a prisão. Agora, com relação a essa vergonha, né, e o exame do corpo de delito também, que, se eu não me engano, a vereadora Raquel Pisselli, que esteve aqui falando de todos esses processos, todos esses procedimentos que envolvem uma denúncia de violência, ela falou que realmente tem algumas evoluções com relação a isso para facilitar esse trabalho da denúncia. Agora, esse tratamento pós-violência, existe também um processo ou já um projeto com psicólogo para fazer o acompanhamento dessa pessoa vítima da violência? Porque às vezes ela passou machucado, a dor diminuiu,
Mas existe um trauma, né, doutora, por conta disso. Existe esse processo, esse projeto, isso em andamento na cidade? Olha, no ambiente da delegacia ainda não. O que nós temos são esses centros de referência e assistência da mulher. Então lá tem também atendimento, orientação jurídica, assistente social e psicóloga nesse ambiente. Então lá ela encontra esse conforto se ela precisar. Então, nesse ambiente de centros de referências que estão localizados assim nos bairros da cidade. Aqui em Rio Claro nós temos 9. 9 espaços? 9. Bastante demanda? Bastante demanda, bastante sim. Existe uma faixa etária mais suscetível à violência? Não, Paulo. Não tem. Existe. Mulher, não existe. até idosa, jovem, sim, criança? Sim, tendo em vista a violência psicológica, a violência moral. Então, sabe, são xingamentos, até a patrimonial também, por exemplo, subtrai objetos da mulher para que ela não use, subtrai um sapato, uma bolsa, isso acontece muito. Xingamentos, ofensas, então, isso ofende, isso atinge o íntimo da mulher e afeta as suas relações de afeto com com o restante da família. E é um problema muito sério, porque o que acaba acontecendo? A mulher, além de sofrer, ela sofre calada, aparecem doenças internas como a depressão, como a ansiedade, a insônia, e isso fica mais caro para o Estado lá na frente, para tratar uma mulher com esse sintoma. Sem contar o desequilíbrio familiar, porque a mulher é o esteio da família. Estando ela num estado de desequilíbrio, desequilibra toda uma sociedade. Maravilha. Doutora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, parabéns pelo trabalho. A gente sabe que não é fácil lutar por esses direitos, né? Mas nós não podemos desistir. Com certeza, E uma conquista a cada dia, não é? E parabéns pelo Dia Internacional da Mulher no domingo. Muito obrigada, muito obrigada. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações no nosso portal tvclaré.com. Nós voltamos na segunda-feira, 12:30. Até lá!